olá a todos, meu nome é Ricardo Cunioche, eu sou atual coordenador da Eletrofisiologia da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Nós estamos aqui em Munique, no Congresso da Sociedade Europeia de Arritmias Cardíacas, o ECAS, e tivemos o prazer de ter uma sessão em conjunto com o ECAS e a SOBRAC, onde tivemos a participação de 3 brasileiros, membros da SOBRAC, neste evento, e que se discutiu muitos assuntos sobre insuficiência cardíaca e avançou-se mais, foi muito interessante, em termos de bradiarritmias, extracístoles ventriculares e fibrilação atrial. Então eu queria primeiro fazer aqui uma questão que o Dr. Alexandro, que falou muito sobre bradiarritmias e insuficiência cardíaca, o que você traz para a gente como uma mensagem prática para o nosso associado em relação a esse tema? É isso, né? Essa associação foi eminentemente prática e do ponto de vista prático, o que é que tem a ver para quem vai manejar insuficiência cardíaca, bradiarritmias? A gente discutiu muita coisa interessante, né, Cunha, em relação a diagnóstico, em relação a prognóstico e as condutas. E uma das coisas mais interessantes que a gente pôde rever nessa revisão é uma mudança de paradigma, por exemplo, no que seria a frequência cardíaca ideal no contexto de insuficiência cardíaca, que é diferente de fração de ejeção preservada ou fração de ejeção reduzida. A tendência agora é a gente estimular pacientes, uma vez indicado tratamento de bradiarritmia com fração de ejeção preservada, com frequências um pouquinho mais altas do que a gente era acostumado, por exemplo, com marca-passo frequência nominal de 60. Agora a ideia é chegar nos 70, 75, porque isso tem trazido melhora de qualidade de vida para essas pessoas. Essa é uma boa dica para o nosso associado que tem esse paciente no seu consultório. E o Pisani, ele falou muito sobre fibrilação atrial, falou sobre taquicardias e arritmias ventriculares na insuficiência cardíaca, especificamente. E o que você traz assim de grande mensagem para o nosso associado? Então, o que eu mostrei era a aula presente e o futuro. Então a gente tem, e realmente o presente já está muito bom, principalmente relacionado à ablação. E para o futuro, a gente tem também a radioterapia, a integração de imagem com a ablação e também a ablação por campo pulsado, que são coisas que estão vindo adicionar. Mas, como eu falei, os resultados da ablação de TVI, realmente a gente tem uma melhora desses pacientes com a ablação convencional, que é o que a gente tem disponível no Brasil. E a mensagem que eu deixei é: o paciente tem uma TV com cardiopatia, primeiro coloca o CDI e deixa esse paciente em tratamento clínico, mas quando ele tem o primeiro choque do CDI, esse é o paciente que tem que ir para a ablação e não postergar a ablação, porque os resultados vão ser muito melhores. E finalmente nós tivemos então, como eu disse, a discussão sobre extracístoles ventriculares, sobre arritmia, fibrilação atrial na insuficiência cardíaca, e o Saad, o Dr. Saad, foi o coordenador dessa sessão e rolou muita pergunta, né, Saad? E houve uma discussão muito boa. O Dr. Cook, inclusive, estava na sessão. Você podia fazer um resumo e fechar a nossa entrevista? Bom, a sessão foi muito boa, a discussão foi muito interativa, então isso trouxe muita dinâmica a sessão. Em termos de fibrilação atrial, acho que hoje estava falando de fibrilação atrial na insuficiência cardíaca, e esse realmente é o 5º pilar do tratamento da insuficiência cardíaca. O ritmo sinusal é muito importante para paciente com fração de ejeção reduzida. A gente não tem ainda muitos dados para fração de ejeção preservada, está em andamento, mas isso foi bastante falado hoje na sessão. Se mostrou os benefícios em endpoints duros, mortalidade, hospitalização por insuficiência cardíaca. O prognóstico do paciente com insuficiência cardíaca muda com a restauração do ritmo sinusal, mesmo que haja algumas recidivas. Basta que a gente diminua a carga de fibrilação atrial e esse efeito é muito, muito pronunciado, a ponto da gente ter hoje uma recomendação classe 1, com nível de evidência A, para ablação de fibrilação atrial na população com fração de ejeção reduzida. Em relação aos extracístoles ventriculares, foi muita discussão, porque esse é um assunto que a gente realmente conhece poucos e como a gente aplica os dados, né? Mas muito se falou do qual seria o limiar acima do qual se teria que tratar esses extracístoles ventriculares por conta da piora da função ventricular desses pacientes. Hoje o que a gente sabe é que acima de 10% a gente tem que considerar. Existem limiares mais altos, pelo menos acima de 20%, 24% seria o que alguns estudos mostraram. Então, basicamente, a discussão girou em tentar discernir quem é o paciente que se beneficia, em termos de sintomas, em termos de quantidade de extracístoles,
e em termos da presença ou não de cardiopatia estrutural associada. Na presença de cardiopatia estrutural, principalmente numa carga de fibrose ventricular importante, essas extracistos devem ser consideradas como mais de potencial impacto prognóstico e devem ser tratadas com mais precocemente. Mas foi uma excelente sessão, com muita interação, a gente ficou muito feliz com isso. Isso aí, pessoal. É a Sobrac em Munique, no congresso do ECAS.